Se você tem dinheiro parado em real, você está ficando mais pobre todos os dias. Nesse vídeo eu vou te mostrar como e por que você deve parar de perder dinheiro e transformar o seu patrimônio em Bitcoin. E o melhor de tudo, ainda dá tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido para você que você se inscreva, curte, compartilha. Nós tivemos um pequeno trabalho para trazer esse conteúdo para vocês e hoje eu vou te ensinar como e por que você deve transformar o seu patrimônio em Bitcoin. Investidores, por que o real ele perde seu valor? Entre os vários fatores que levam a essa desvalorização do nosso real, da nossa moeda fiduciária, estão a impressão de dinheiro, que hoje essa emissão dessa nossa moeda, desse nosso real, ele está muito atrelado ao lastro da política monetária. As dívidas públicas, aquele poder aquisitivo que você tinha antes, ele é diluído porque são criados novas moedas. Nessa instabilidade entre governo A, governo B, tudo isso faz com que o nosso real ele tenha uma desvalorização. O marcador do IPCA a nível de Brasil deveria ser 3%, com uma estimativa de 1% a mais ou 1% a menos. A inflação entre 1,5% a 4,5%. Então, você ficar em real hoje, você vai estar desvalorizando o seu dinheiro vai estar perdendo para a inflação. Com esse aumento da inflação, acaba corroendo o valor do nosso dinheiro. O salário aí não acompanha o ritmo dos preços. É aquele pacote de arroz que nós íamos no supermercado, nós comprávamos aquele pacote de 5 kg por R$5 e hoje está R$45. Então o salário ele não consegue acompanhar o poder de compra da população, porque o nosso real ele está desvalorizado, perdendo para a inflação. Aqui tem um exemplo clássico. Em 2014, com R$100 você fazia um supermercado, compras básicas. Hoje, com R$100 você apenas compra alguns produtos. Ou seja, o nosso poder de compra ele perdeu muito, houve uma grande desvalorização nesses últimos anos. Na verdade, o poder de compra do real ele vem desvalorizando desde 94, depois da sua criação. Em 94, com R$1 você conseguia comprar $1. Hoje, com R$1 você está comprando 16 centavos de dólar. Então houve uma desvalorização de quase 85% do nosso valor de compra. Você não precisa gastar o seu dinheiro mal. O próprio governo já faz isso por você imprimindo mais papel. Com essa impressão de dinheiro realizada pelos governos, seja o governo de direita, seja o governo de esquerda, nós acabamos sendo diluído, ou seja, o nosso poder de compra ele acaba diminuindo cada vez mais. Quem acaba sentindo muito somos nós, que estamos na ponta. E nesse sentido, se eu não consigo proteger o meu dinheiro da inflação, eu tenho que parar de perder dinheiro, e nesse sentido vem a ideia de ter Bitcoin. E o que é ter Bitcoin? Bitcoin está mais atrelado à liberdade geográfica, liberdade financeira. Desde a criação do Bitcoin só tendeu a se valorizar. Então o Bitcoin ele é uma moeda descentralizada, ele não precisa do controle do governo, não existe um órgão centralizador, não existe um órgão fiscalizador, são todos e ninguém ao mesmo tempo. A escassez dele programada é só de apenas 21 milhões e já existe alguns estudos que dizem que mais de 15% desses bitcoins já estão perdidos na rede. Se você não fizer sua autocustódia, se você perder o seu Bitcoin, perder a chave privada, a qual você armazena seu Bitcoin, aquele Bitcoin vai ficar perdido para todo sempre. E com isso, a oferta e demanda. É Bitcoin a menos em circulação. Escassez programada e por essa descentralização, que o Bitcoin ele só tende a se valorizar. Eu falo para os nossos alunos que, na verdade, não é o Bitcoin que está ganhando valor, são as moedas fiduciárias que estão perdendo. Um Bitcoin continua sendo um Bitcoin. Quando nós atrelamos ao real, ao dólar, ao euro, nós percebemos que essas moedas, por ela ter um órgão centralizador onde elas podem ser cunhadas cada vez mais conforme a necessidade do seu governo, acaba tendo mais moedas fiat em comparação ao Bitcoin, que já tem um número programado e dali não vai se criar mais Bitcoins. E quando nós fazemos a comparação do Bitcoin versus o real, desde 2021, que é a única história que nós temos desse gráfico, o real ele só desvalorizou em comparação ao Bitcoin. Essa desvalorização foi de aproximadamente 90%. Em vez de ter guardado o meu real desvalorizado, eu tivesse em 2021 comprado em Bitcoin, eu teria 900 vezes mais valores do que se eu tivesse simplesmente guardado o meu real. Porque o meu real a cada ano ele desvaloriza entre 5 a 12%, que são os juros negativos. Então quando a gente faz a comparação do Bitcoin para o real nos últimos anos, nós consideramos o Bitcoin como uma reserva de valor. Ele protege o meu poder ativo da inflação. Além dele proteger dessa inflação, ele está tendo uma valorização. Se você tem ações, vocês têm estoques, dinheiro guardado em real,
é interessante você ter também uma parte em Bitcoin, porque ele vai fazer o que nós chamamos de hedge. Enquanto o real está desvalorizando, enquanto o dólar está desvalorizando, o Bitcoin vai ganhando valor, ele vai absorvendo esse valor, e com isso você vai criando um hedge, pelo menos você vai estar guardando o seu poder aquisitivo. E se nós formos fazer um gráfico entre Bitcoin e real, sobre como ocorreu essa valorização no decorrer desses últimos 10 anos, é visível que quem manteve o seu dinheiro em real, ele perdeu o seu poder de compra. E quem transformou aquele real desvalorizado em Bitcoin, nos últimos 12 anos para cá, ele conseguiu multiplicar o seu patrimônio por N vezes. Então daí a importância de você entender como funciona o lastro da nossa moeda fiat, do nosso real desvalorizado, e por que você deve urgentemente transformar o seu patrimônio em Bitcoin. Se a gente for levar em consideração a inflação do Brasil, o poder de compra do real ele cai constantemente. Ou seja, a inflação ela vai gradativamente, ano a ano, corroendo o seu poder de compra. Se você guarda 100 reais, no final do ano, aqueles 100 reais você já não consegue realizar as mesmas compras. Eu sinto muito lhe informar que o seu futuro é ter cada vez menos dinheiro. A inflação ela corrói o seu dinheiro entre 8% a 12% anualmente, independente de governo. E o Bitcoin, ele apresenta uma escassez. Não vai ser criado mais do que 21 milhões. Não tem como ser cunhado mais do que 21 milhões. Ainda existem grandes oportunidades de você transformar todo o seu real desvalorizado, todo o seu dólar, toda a sua moeda fiat em Bitcoin. Novamente, Bitcoin ele é sobre liberdade. Liberdade financeira, liberdade geográfica. Não existe órgão centralizador, desde que você faça a sua autocustódia. Nesse mesmo sentido, a adoção global ela é crescente. Desde 2017, nós estamos tendo um crescimento muito grande. Então hoje, quando nós falamos de Bitcoin, você consegue hoje ir para qualquer parte do mundo e você consegue levar o seu patrimônio com si, seja numa Cold Wallet, seja até mesmo numa Hot Wallet, ou seja somente levando a sua seed na memória. Qualquer parte do mundo você hoje consegue transacionar globalmente Bitcoin. Preciso fazer uma viagem para os Estados Unidos. Quero levar determinados valores. Então eu tenho que fazer, conforme a nossa legislação, declaração daquele valor que eu vou estar transportando. Mais do que determinados valores, não posso transportar em espécie. Então faço toda uma declaração. E Bitcoin não. Bitcoin ele é instantâneo. Bitcoin você pode levar o seu patrimônio para todos os lugares, porque ele está contido em todos os lugares e nenhum ao mesmo tempo. Por ele estar na blockchain. Isso é libertador, senhores. Quando vocês entendem a tecnologia e a importância de ter Bitcoin, é muito libertador. Você acaba se protegendo não somente do governo A, do governo B ou do governo C, criando de fato a sua autocustódia, você acaba sendo realmente dono do seu dinheiro. Hoje no real nós temos o nosso Pix, nós podemos fazer transação de pessoa por pessoa, ainda eu tenho o órgão centralizador, ou seja, o banco, que presta todas as informações para o Banco Central, só que ainda eu tenho algumas limitações. Dependendo do valor que eu vou transacionar, pela parte da noite eu tenho uma limitação de valores, ou dependendo do valor que eu vá receber ou do valor que eu vá enviar para alguém, o meu Pix ele pode ser bloqueado. Eu posso ser intimado pelo banco, ou pelo Banco Central, ou em outras situações, para justificar o motivo pelo qual eu estou fazendo aquela determinada transferência. Observa no desktop do nosso celular, na verdade ele não é o seu dinheiro, ali é uma promessa de que aquele dinheiro ele é seu. O seu dinheiro só é realmente seu quando você tem Bitcoin sob a sua custódia. O TED hoje quase a gente não se fala mais de TED nem de DOC. DOC demorava de 24 a 48 horas para ser transferido. O TED só poderia ser feita essa transferência nos horários comerciais, normalmente 10 horas da manhã até 5 horas da tarde. O SWIFT, que ainda é utilizado hoje para transferências internacionais, ela é muito burocrática, caro. As taxas, para transferência de câmbio ainda são muito caras. Você quer transferir quantidade de dólares para uma conta sua no exterior, você precisa fazer uma solicitação pelo seu banco, pagar as taxas necessárias, abrir uma conta no banco no exterior, pagar as taxas de transferência, que nós chamamos de SWIFT, esperar entre 48 a 96 horas, entre 2 a 4 dias, para talvez o seu dinheiro ser transferido. E o Bitcoin? O Bitcoin ele é instantâneo. Você fez a sua transferência, dependendo da taxa, ela pode chegar instantaneamente ou ela pode chegar em pouco tempo, dependendo da sua necessidade. Eu preciso do meu Bitcoin para agora. Então eu pago um pouquinho mais de taxa para a rede, que é o que mantém a rede ativa, são os nossos mineradores, e com isso, instantaneamente está na minha carteira, em qualquer parte do mundo. É sobre liberdade, senhores. E no decorrer dos anos, essa valorização ela vai continuar. Por quê? Quanto vale um Bitcoin? Um Bitcoin vale um Bitcoin.
e sempre vai valer um Bitcoin. Porém, as nossas moedas fiduciárias, nosso real, nosso dólar, nosso euro, nosso ien, qualquer outra moeda que seja emitida pelo governo, o governo ele pode gerar mais dívidas públicas, ele pode ligar as impressões de dinheiro. Só para os senhores terem noção, quase que 40 a 50% de todo o dólar em circulação hoje, ela foi impressa agora no período da pandemia. Então, no decorrer desses últimos anos, o Bitcoin só tende a se valorizar, porque mais dinheiro ele é impresso a cada necessidade do governo. O nosso dinheiro acaba sendo cada vez mais diluído. Nós acabamos sendo cada vez mais diluídos, nós vamos perdendo o nosso poder aquisitivo, simplesmente por ficar em moeda fiduciária. E como começar a investir em Bitcoin? Aqui no nosso canal, nós já fizemos a criação de uma carteira da Êxodo. Se você ainda não é inscrito, curte, compartilha. Nós já fizemos também a criação de uma carteira da MetaMask. Nós já fizemos também a abertura, tanto na Forge Exchange, como também na Binance. Então hoje, os passos simples. Você deve escolher uma exchange. Lembrando que a exchange nenhuma ela é carteira. A exchange ela só vai servir como intermediário para você comprar seu Bitcoin e depois, com o conhecimento, com a autocustódia, você transferir seu Bitcoin para a sua carteira. Seja ela uma hot wallet, uma carteira de computador ou uma carteira de celular, nesse curto período de tempo onde você vai continuar com seu aprendizado. E depois que você adquirir um pouco mais de conhecimento, você transferir para uma cold wallet, uma carteira fria, seja uma Ledger, seja uma Trezor. Aqui no canal a gente ensina como fazer essa autocustódia e a nossa intenção é essa, ensinar aos nossos investidores a como cada vez mais transformar o seu real desvalorizado em Bitcoin. A partir do momento que eu faço abertura numa conta, numa exchange, seja Binance, seja Coinbase, mercado Bitcoin, eu faço a criação da minha conta, aí eu vou fazer o KYC, verificação da identidade, a parte burocrática da minha exchange. Vou mandar documentos para lá, ela vai aceitar meus documentos e com isso eu vou ter minha conta aberta. Vou fazer a compra dos meus primeiros Bitcoin, já transfiro de imediato para minha hot wallet, seja minha Êxodo, seja minha MetaMask, já vou comprar uma hot wallet, já vou comprar uma Ledger para começar logo certo. Compro meus primeiros Bitcoin e principalmente faço meu armazenamento seguro. Aqui no nosso canal, senhores, nós temos uma preocupação muito grande em somente falar de Bitcoin. Então, no nosso canal aqui, normalmente nós só vamos falar de Bitcoin e de dólar. Quem quiser trabalhar com as outras altcoins, os outros memes da vida, as outras moedinhas do capeta, que fique à vontade. O nosso canal aqui é simplesmente trabalhar somente com Bitcoin e com dólar. É o que realmente no decorrer dos anos já se provou. O restante das altcoins vão tudo levar a zero. Então depois disso você vai fazer a sua autocustódia. Então nesse sentido, nós temos como intuito nesse vídeo aguçar a tua criatividade para você proteger seu patrimônio do real com urgência. Transforme gradativamente, comece, sinta o processo. Eu ainda não tenho segurança, abre uma conta na Forge Exchange, aqui no link, nós temos descrição de como você abre uma conta na Forge Exchange. Nós estamos fazendo todo dia o nosso DCA 365. Todo dia nós compramos $5 em Bitcoin. Todo domingo é enviado automaticamente para nossa carteira. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu convido que você assista o nosso primeiro vídeo de abertura do canal. Então, com isso, nós já estamos protegendo o nosso patrimônio do real com urgência. O Bitcoin ele pode ser a sua reserva de valor. Você pode deixar aquela reserva de valor para seus filhos, para seus netos. Você já pode deixar aquilo como herança. Ele pode ser seu plano B, caso você queira futuramente ir para outro país, fazer alguma viagem no exterior. Então ele vai servir como seu plano B, é a sua liberdade financeira. O Bitcoin é sobre liberdade. Senhor. Comece hoje a converter o seu real desvalorizado em Bitcoin. Aprenda a ser soberano com o seu próprio dinheiro. Investidores, era isso que eu queria passar para vocês. Eu queria terminar esse vídeo com essa frase. A pior coisa que você pode fazer agora é nada. Quem espera o momento ideal sempre chega tarde demais. Começa com pouco, mas começa. Então eu espero que você curta o processo devagar, gradativamente. Comece aos poucos a mudar sua mentalidade, porque o meu real ele se desvaloriza com o decorrer dos anos, porque o Bitcoin ele só tende a se valorizar. Só vive o propósito quem suporta o processo. Eu queria deixar essa frase para vocês, que você comece a estudar aos poucos. O vídeo ele deu um pouco de trabalho em estudar, em pesquisar, para que a gente pudesse trazer esse conteúdo com qualidade para vocês. E novamente, Bitcoin é sobre liberdade. Nós deixamos um link para a nossa comunidade que está crescendo. Se inscreva, entre na nossa comunidade, participe, tire suas dúvidas, deixe seus comentários aqui no canal e na medida do possível nós vamos respondendo a todos. E vamos junto nessa sala de Zero a Hard. Um forte abraço a todos e tenham uma boa noite.